Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, bem-vindo ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Vamos então ao recado do nosso anunciante? O Bradesco é patrocinador do Festival do Japão, que está em seu 22º aniversário e acontece dos dias 5 a 7 de julho. E olha que demais! A internet em 2019 completa 50 anos e o Festival do Japão celebra as ferramentas que possibilitam as trocas de informação e cultura entre os povos. Então, não se esqueça de usar a internet e ver todos os stories no Instagram do Bradesco. A cobertura vai focar na culinária, mas eles também vão mostrar dança e músicas típicas. O tema desse ano é Cultura Sem Fronteiras, a internet como ferramenta de acesso e compartilhamento de cultura e informações. Acompanha lá que vai ser bem bonito, animado e florido. Gente, temos uma notícia maravilhosa. Pela primeira vez na história, teremos episódios inéditos do Mamilos em julho. E a gente sempre parou em julho e janeiro, mas como temos um anunciante e temos os nossos mamileiros lindos, vamos continuar tendo Mamilos em julho. Isso é uma conquista da Mamilândia. Ah, mas Juliana, mas a gente precisa de férias, todo mundo precisa de férias. Vai ter Mamilos, é sempre essas discussões densas. Será? Precisa descansar, precisa arejar, não Acho é mesmo? Acho que sim, você não quer dar uma descansada? Eu quero, então... Então, dá pra fazer Mamilos e descansar ao mesmo tempo? Dá pra gente mudar um pouco o formato e fazer um Mamilos de férias. Olha. O que é um Mamilos de férias, Cris? É julho, né? Tempo de aquecer o coração, porque tá friozinho e... eu acho que a gente podia fazer, assim, um Mamilos inspirador. O que Mamilos respira nas férias pra voltar empolgado no segundo semestre. Que tal? A gente vai chamar pessoas que já são nossas amigas, que vocês já conhecem, a maior parte, pra gravar programas menorzinhos e fora do estúdio, galera. Bora tomar um café de verdade com Mamilos? É isso que vai acontecer no Mamilos Férias de Inverno. Nós vamos gravar num café, com todo o barulhinho de café, com broinha, cafezinho. E enquanto a gente conversa, vocês escutam aí desse lado. Temas interessantes sobre cinema, literatura... música e gastronomia. Quer mais o quê? Quer mais? Olga Mendonça. Já vamos dar spoilers dos convidados? Eu acho, a gente pode dizer que a gente vai ter Olga Mendonça, Ailin Aleixo, Cris Dias e ele, Felipe Cruz. Então gente, aguardem. Em julho, no seu feed. Quentinho. Teta, senta que lá vem polêmica. Então vamos pra teta, gente. Conversar com quem tem opiniões muito opostas nunca foi fácil. Todo mundo reclama de parentes chatos, amigos irredutíveis, colegas de trabalho inconveniente, mas parece que as coisas estão mais acirradas nos últimos tempos. Os almoços com as famílias andam com um clima mais pesado, reencontrar os amigos antigos fica mais desconfortável e dá até medo tocar em alguns assuntos. E se a gente junta tudo isso com o período eleitoral, então danou-se, qualquer papo vira briga. A pesquisa Derrubando Muros e Construindo Pontes, realizada pela parceria do Instituto Avon com o site Papo de Homem, traduziu em dados toda essa dificuldade que a gente tem em conversar. O projeto foi criado para entender quais são os maiores entraves e as maiores esperanças que se apresentam quando a gente debate ideias. Depois de muitas análises, o resultado dividiu as pessoas em 3 perfis: os construtores de pontes, aqueles que estão em trânsito e os entre muros. O primeiro perfil é dos que estão mais abertos ao diálogo. O segundo descreve quem está com vontade de entender mais sobre o outro e está se esforçando para conversar mais. E, por fim, tem aqueles que se encaixam no terceiro perfil, que não tem paciência para falar com ninguém que pense muito diferente. A conclusão parece simples. A gente precisa, cada vez mais, estimular as pessoas a serem construtoras de pontes. Não é, mamileiros? Mas como é que a gente ajuda as pessoas a se abrirem? Como é que a gente conduz um diálogo sem deixar que a raiva, a frustração e a falta de paciência domine tudo? E que a gente possa, enfim, conversar nos conectando com as nossas necessidades e com as dos outros. Vem com a gente e com os nossos especialistas convidados para entender um pouco mais sobre a teoria e a prática da comunicação não violenta e da mediação de conflitos. Pela primeira vez no Mamilos presencialmente, depois de já ter participado com áudio, a gente tem um dos convidados que a gente mais admira e que a gente sempre quis trazer no Mamilos, Dominique Barter. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Dominique, se apresenta para nossa audiência. Quem é você na fila do pão? Bem, o primeiro eu acho interessante, né, que a gente vai falar sobre comunicação com um gringo, né?
alguém que está no processo diário, da luta diária de aprender essa coisa incrível que é a língua portuguesa. Bem, eu nasci na Inglaterra, moro aqui mais do que metade da minha vida. E eu me fascino pela maneira em que a gente aprende a criar as condições propícias para a vida. O que possibilita que a arte surge? O que possibilita que um relacionamento surja, que uma família surge, que um coletivo surge? Quais são os elementos que ajudam essas parcerias a se firmarem? E o que a gente precisa entender para saber lidar com os momentos em que mal-entendidos, ou conflito, ou distanciamento vêm? Porque se a relação vale a pena, conflito vai surgir em algum momento. Se a atividade que a gente está fazendo é para valer, em algum momento a gente não vai se entender, perde liga em algum momento. Então, o que é que dá liga de novo? O que é que possibilita que a gente cuida da conexão básica, em cima do qual todo o resto rola? Então, é isso que eu pesquiso e é isso que eu adoro fazer com outros. Muito bem, e para completar a mesa, temos a diva maravilhosa, narradora do Histórias de Diário para Garotas Rebeldes, Mafone Odara. Ai, queridas, que delícia estar aqui com vocês, super admiro. Vocês é que são divas, eu tô aprendendo. Um dia eu chego lá, quando eu crescer, eu vou ser que nem vocês. Mafô, fala quem é você na fila do pão. Nossa... Acho que eu começo dizendo que a minha missão nesse mundo é acabar com as desigualdades. Eu nasci numa família de pessoas que acreditam que o mundo pode ser bom para todas as pessoas e eu aprendi e uso isso para minha vida toda. Então, acho que antes de tudo isso. Mas eu também sou mãe de 2 bebês maravilhosos, um Mudrik de 5 e a Makini de 2. Eu sou gerente do Instituto Avon e lidero as iniciativas de violência contra as mulheres e sou apaixonada pelo tema das mulheres no poder, das mulheres na política e de pensar como é que a gente pode trazer todo mundo para discutir as coisas que são importantes. Você fez uma pesquisa agora, recentemente? Fala um pouquinho dessa pesquisa. Pois é, acho que o Dominique trouxe aí esse desafio que a gente tem, né, de linguagem. Existe, inclusive, um movimento na Europa que chama Linguagem Simples, que é exatamente o exercício que a gente precisa fazer para que a linguagem que a gente use chegue para todas as pessoas. E uma das coisas que a gente tem percebido é que a gente tem criado polarizações a partir da nossa linguagem. Muitas vezes a gente não discorda, mas a forma com que a gente se posiciona traz a impossibilidade de um diálogo de uma forma impressionante. E aí, o Instituto Avon, junto com o Papo de Homem, decidiu olhar para como é que a gente faz para conversar com quem pensa muito diferente da gente. Porque, no final das contas, será que a gente discorda tanto assim mesmo? Vamos olhar para isso? Vamos ouvir as pessoas, né? E aí, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre isso, sobre o que a gente aprende, o que a gente tem aprendido. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu pessoalmente, depois da pesquisa, a minha vida é outra. E eu revi, como uma ativista, como alguém que luta pelos direitos humanos, muitas formas de como me colocar para fazer com que aquilo que eu acredito seja compreensível para todas as pessoas, inclusive aquelas que não estão no meu universo, que é muito difícil. Muito bem, então vamos começar nessa jornada perguntando primeiro, comunicação não violenta, pelo nome, né, não violenta, nos convida a definir de novo o que é violência, porque a gente está tão acostumado a reconhecer a violência só no tapa, no chute, no pontapé, que teoricamente a gente acha, eu não estou sendo violento, ou a gente até consegue entender na comunicação o que seria violência na comunicação, se eu gritar, se eu xingar, aí eu tô sendo violento. Dá pra ser violento sendo fofinho? Eu claro. Que sou um doce de coco, sou uma queridinha. Com essa voz aqui que eu tenho, eu consigo falando assim. Dominique, eu consigo ser violenta com esta voz? Poxa, mas de uma forma devastadora. Eu acho que você já sabe. Todos nós sabemos. Eu lembro, depois que eu passei o primeiro período no Brasil, o visto acabou, eu tinha que voltar pra Inglaterra. Eu fui ver minha mãe. E ela passou 2 dias falando, baixa o volume, baixa o volume. Eu falei, como assim, baixa o volume? Eu não tô falando mais alto. Falou, você tá gritando. Aí o que tinha acontecido? Eu tinha me adaptado ao volume médio dos brasileiros com que eu tava convivendo na época. Que para ela é gritaria o tempo inteiro. Então, grito existe? Não, grito é um acordo que a gente faz.
super útil, um atalho para dizer, o volume que você está usando é mais alto do que é confortável para mim. Sabe o que eu uso quando eu tô fazendo a palestra de CNV? Que isso já é o primeiro capítulo do Marshall, que é mostrar que a gente usa coisas para o tempo inteiro classificar. Eu falo assim, existe o Inmetro do grito? Existe uma convenção para dizer, a partir disso é considerado grito, né? Existe a regra da BNT que fala, olha, para conversar, conversas civilizadas, o tom é tal. Para reuniões, o tom é X. Não existe. Então, quando a gente diz, você está gritando, o que eu determino? Qual é a métrica que eu uso para determinar quando é grito? A gente escolhe que tipo de mundo em que a gente quer viver, porque você tem a opção de, você tem um rei que decide, ou um rei que você elege que decide, ou outra vida que todo mundo que eu conheço prefere, pelo menos quando eles entendem como vai ser feito, é que a gente combina isso. Nossa vida é fazer combinações. Essa é a nossa incrível inteligência social, de fazer combinações, de quebrar combinações, de reorganizar combinações, sempre com um critério só. O que serve? O que é que mais nos cuida? Eu acho que é interessante você trazer isso, porque eu fiquei pensando na sua pergunta sobre o que é violência, né? E a violência, ela não parte do tom, necessariamente. Eu acho que o tom, mas isso também é mensurado a partir de quem é que a gente está conversando, porque se for uma família de italianos, é um outro tom, que inclusive é diferente do nosso, mas eu acho que tem uma questão por trás da violência, que é como é que você entra na relação com o outro. Se você entra na relação com o outro para ganhar, independente disso ser num tom ou na forma que você manipula a conversa, isso é uma violência. E é interessante pensar isso porque, às vezes, as pessoas elas são levadas para um lugar e elas nem percebem que elas chegaram nesse lugar, porque a habilidade que a outra pessoa tem é tão grande que ela chega nesse lugar e ela fala assim, não, mas eu cheguei... Isso acontece muito na violência contra as mulheres. Se eu for olhar do lugar onde eu tô, como que é o relacionamento abusivo, ele é construído, e ele é construído a partir de uma relação de dominação, né? Então você ganha aquela pessoa e você vai minando os territórios que constroem a sua individualidade. E a violência, ela é baseada nisso, é na impossibilidade do outro poder exercer aquilo que ele é, porque você acha que aquilo que você tem a dizer é melhor do que o outro. Acho que isso pode ajudar muito a gente a entender que papel que a gente tem e o que a gente pode fazer, né? Porque a grande discussão dentro de um diálogo, qual que é a diferença, né, entre um diálogo construtivo, um diálogo possível e um monólogo? É quando você de verdade está na conversa para aprender e crescer com o outro. E muitas vezes não é isso que acontece, né? Então você entra num diálogo para ganhar. Então, assim, qual que é o argumento que eu vou usar para ganhar a conversa com o outro? Isso não é um diálogo, isso é um monólogo. Você ou já para impor, né? Ou para então, impor, exatamente. Eu vou usar essa régua de classificação, que quando eu falo do Inmetro, eu digo, como não existe metro, na real o que a gente usa é a nossa. A minha régua. Exatamente. Então, eu sou a medida do mundo. Se você fala mais alto do que é confortável, para mim, você está gritando. Se você organiza suas coisas de um jeito diferente do que o meu, você é desorganizado. Exato. Se você organiza suas coisas de um jeito melhor, entre aspas, do que o meu, ou presta mais atenção do que o meu, você é cri-cri, você é chato. Então, eu sou a métrica que mede o mundo. Só que como que eu entro numa conversa? Para te provar que você tá ruim, exatamente. Quebrado, errado, inconveniente. Exato. E forçar com isso, com essa lógica, que você se adapte ao que eu quero. Então, eu entro na conversa para te mudar. Eu entro na conversa para te adaptar ao que eu quero. E não, eu acho que essa é a grande coisa da violência, né? Que é impor. Pra mim, tá muito ligado com... Toda vez que você estiver impondo qualquer coisa pra uma pessoa, você está sendo violento. Então a gente pode entender a não violência como sendo a arte de interromper o discurso predominante. E de interromper não para contra-silenciar, mas de interromper com a proposta de diálogo. Porque o que a gente faz hoje em dia não é diálogo, né? A gente faz monólogo em série, como você estava falando agora. Uma pessoa fala, outra fala, uma fala, outra fala. Exatamente. Ninguém está ouvindo. Exato. Enquanto está falando, eu estou pensando sobre o que eu vou falar. Então, está surgindo uma enorme solidão, né? O tecido social, o pacto social, está muito frágil, porque ele depende dessa disponibilidade de estar ouvindo. Então, todo mundo está violado de uma forma ou outra neste momento. E a procura é de entender
como sair dessa bolha. Sim, claro, eu quero mandar, né? Eu quero definir, eu quero dominar aquela situação. Mas será? Será que é isso que eu quero? Porque se eu ganho, eu estou sozinho, paranoico, tentando preservar o que eu captei das outras pessoas, né? Achando que eles estão fora disso. E se não, eu perdi. Eu sou mal visto e eu não tenho as coisas que eu preciso. Então, o Gandhi ofereceu uma definição que eu achei muito interessante. As pessoas perguntaram para ele, o que é o oposto de não violência? Talvez pensando, por causa da palavra, né, que seria agressão, violência em si. Ele falou, o oposto de não violência é submissão ao medo. Quando eu me submeto ao medo que eu tenho, quando eu me submeto a você ou ao sistema por causa de medo, a vida para. As coisas não estão mais fluindo. A não violência pode promover mudança? Como é que ela confronta poder? Se tem alguém forte, se tem alguém querendo dominar, se tem alguém querendo impor, como é que um discurso não violento pode quebrar isso? É super justo essa ceticismo, esse cuidado que as pessoas têm, porque a gente associa tanto mudança com a imposição de força, né? E a gente associa passividade com essa submissão, então o oposto deve ser a coisa dinâmica, a coisa ativa. E a gente experimenta tantas maneiras em que a repressão se manifesta, né? Esse paradigma de dominação que você estava mencionando é tão profundamente enraizado em todos os aspectos da nossa vida pessoal e social e tudo mais, que com toda razão a gente toma cuidado sobre a ideia de que tem um outro caminho, uma outra inteligência a ser acessado aqui. Porém, se você olha historicamente, a vasta maioria das grandes transformações do qual a gente se beneficia até hoje, eles não saíram de uma arma, eles não envolveram uma bala. Pesquisas recentes sobre o que tem acontecido no século XX mostraram que, em média, levantes populares não violentas são 2 vezes mais eficazes do que violentas, em termos de sua probabilidade de sucesso. Eles duram mais tempo e eles precisam de menos tempo para serem bem-sucedidos. Ou seja, a gente está no início de uma redescoberta de como a não-violência se distingue de passividade, mas como ela usa toda a força, toda a energia, toda a criatividade da natureza humana. E de forma alguma ela é passiva perante a injustiça. Em nenhum momento ela fica indiferente perante a repressão. Ela é extremamente dinâmica, engajada e transformativa, mas de uma forma que a gente ainda começa a entender. E a comunicação não violenta é útil para muitas pessoas, certamente para mim, porque me ajuda a andar nesse escuro, né? Sem a bússola, por enquanto a gente aprende coletivamente como fazer. É muito legal você trazer essa discussão, porque a lógica que as pessoas geralmente caem é exatamente essa. Bom, para eu não ser violento, eu preciso ser passivo. E a lógica não é essa. A pesquisa que a gente construiu, ela traz 3 perfis de brasileiros, que é bem interessante. Ela diz que 15% da população é o que a gente chama de construtores de pontes, que são pessoas que ativamente se colocam para conversar com quem é diferente. São pessoas que têm curiosidade para saber como é que pensam as pessoas diferentes e que têm uma escuta muito qualificada e verdadeira sobre essas pessoas. Então, acho que essa é um grupo que a gente formulou das pessoas que estão realmente nesse exercício que você está trazendo. 50% da população brasileira está em termos. Às vezes se coloca nessa conversa com quem é diferente, às vezes não tem energia, às vezes está cansado, às vezes está de saco cheio, enfim. Então depende muito do humor, do momento que a pessoa está. E 35% das pessoas está entre muros, que são as pessoas que não querem sair das suas próprias bolhas. E aí, o que é interessante das pessoas que são essas construtoras de ponte? O central de uma democracia não são os extremos. O central de uma democracia são as pessoas que são moderadas. Por que as pessoas moderadas são importantes? Porque elas ajudam a mediar os conflitos. Não é que os conflitos não vão existir, eles precisam existir. Inclusive, essas pessoas são alimentadas por esses conflitos. Os conflitos é que ajudam a gente a crescer. A grande questão é como é que você lida com esse conflito. E o Marshall, ele tem uma frase que, para mim, foi muito importante para entender como é que a agressividade se expressa. E o que é agressividade? A agressividade, para o Marshall, é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, isso não tem a ver com você.
Isso tem a ver com o outro. E quando você recebe uma agressão, você precisa entender isso, porque senão a sua reação é a partir de uma coisa que não tem a ver com você, que aí gera uma outra reação que não tem nada a ver com aquilo, porque se você simplesmente perguntasse, mas me fala o seguinte, o que você quis dizer é isso, isso e isso? Ah, não, foi nada disso que eu quis dizer. Não, então me explica o que você quis dizer, porque na hora da agressividade, o que vem são as possibilidades de palavras que tem naquele momento. E nem sempre isso tem a ver com você querer ser agressivo ou violento com outra pessoa, mas é a única forma que a pessoa encontrou. Então, eu acho que essa discussão ela é super importante para as pessoas também entenderem que não é que você tem que ser uma pessoa zen o tempo inteiro, que você tem que ser uma pessoa que não lida com conflito, muito pelo contrário. A ideia é exatamente você se sentir estimulado a exercer a sua habilidade de mediação frente a esses conflitos. Eu vivi uma experiência o ano passado, só para trazer, eu queria trazer 2 exemplos que para mim são exemplos que, um familiar, porque, né, os almoços de domingo estão raros, exatamente porque a gente não quer conversar com aquele primo que votou no X, ou com aquela tia-avó que criou você desde pequenininho, pagou sua faculdade, que agora você não quer nem saber dela porque ela votou em Y, enfim, que para mim foram exemplos muito emblemáticos. O primeiro, o ano passado, fiz vários processos de formação de candidatos no processo eleitoral, de todos os partidos. Então, nas salas que eu tava, eu tinha partidos de extrema esquerda e extrema direita na mesma sala, e a minha missão era falar sobre direitos humanos. As primeiras vezes que eu tive que fazer isso, o meu exercício era o seguinte, bom, eu tenho aqui o que para mim são direitos humanos e aqui eu vou ter que ajudar as pessoas a entender do que eu tô falando. Eu entrei desse jeito. Obviamente, vocês sabem o que aconteceu, né? Não deu certo, óbvio. Até que alguma coisa mudou na minha cabeça que foi o seguinte, bom, gente, não tá funcionando. Então, assim, eu vou entrar, trazer os pontos, sem dizer, olha, não estou certa ou errada, eu quero trazer uma reflexão aqui pra gente e vamos juntos construir isso. Quando eu mudei a minha forma de me colocar, a forma das pessoas receberem foi absolutamente diferente e eu consegui fazer as pessoas chegarem no mesmo lugar partindo do quê? Do mínimo denominador comum. Gente, podemos concordar aqui que todo mundo quer que as pessoas tenham oportunidades iguais? Todo mundo concorda nessa sala? Beleza. Então vamos para o segundo nível. E aí, a partir daí, em vez de partir de uma ideia do que é direitos humanos, porque aí você já parte de extremos, de coisas opostas, eu parti do mínimo denominador comum. Então, acho que essa foi uma experiência, para mim, transformadora e eu consegui coisas que eu não imaginei de aproximação de grupos muito radicalmente opostos, ideologicamente. A outra foi uma experiência que eu vivi na minha família. Eu tenho, na minha família, gente de muita direita e extrema esquerda, juntas, nossos primos. Aí uma determinada prima postou uma coisa dentro do grupo da família, do WhatsApp. Os grupos do WhatsApp são ótimos, né, gente? Vocês sabem como que é, né? E aí, o que ela postou gerou uma revolução da outra parte que não concordava com o post, que era um post extremo do lado oposto político. E a discussão foi a seguinte, mas ninguém vai se manifestar? Porque é um absurdo o que ela fez. Como que ela coloca uma coisa dessas, não sei o quê? E a conversa que a gente começou a fazer foi muito interessante porque a gente falou assim, gente, o post que ela fez resume toda a história de quem ela é. Ela é uma pessoa que revolucionou dentro da família dela, que fez coisas tão incríveis, muito disruptiva. A gente vai de verdade resumi-la a esse post, a esse posicionamento político, sem considerar toda a história dela. É isso mesmo que a gente vai fazer? Porque essa é a chance da gente romper. Porque era essa a discussão. Vamos romper ou não vamos? Vou sair do grupo ou não vou sair do grupo? Porque é isso, não sou obrigada a ficar vendo essas coisas. Mas que coisas exatamente do que a gente está falando? O que ela está querendo trazer? E isso, para mim, foi um exercício de revisão a partir de tudo isso que eu tenho aprendido com a pesquisa, que é exatamente você pensar que palavras são gatilhos para gerar uma ruptura, né, em vez de uma construção dialógica. Como é que a gente está predisposto quando a gente entra numa conversa, quando a gente entra num grupo de WhatsApp, a gente quer que todo mundo concorde? A gente está ali para ouvir só as coisas que a gente gostaria? O que a gente quer com esse espaço? E como é que a gente quer construir esse diálogo? Se a gente quer entrar para ganhar ou se a gente quer entrar para crescer, né? Então, esses são aprendizados que a gente teve na pesquisa que ajudaram a gente a ajudar as pessoas a mediarem e a lidarem com os conflitos. Porque no final das contas, gente, a gente não discorda tanto. Não discorda mesmo. E a gente viu isso na pesquisa. Porque quem está entre muros não são os progressistas ou os conservadores. Os dois grupos estão entre muros. Todo mundo quer ficar na sua própria bolha. Então, a gente também precisa parar de achar que a gente é do bem e que o problema são os outros, né? Porque enquanto a gente não entender que somos todos parte do problema, não seremos parte da solução.
Então, tem que mudar essa nossa visão, porque às vezes a gente fala isso, né? Se você é parte do problema, você tem que ser parte da solução. Tá errado isso. Se você não é parte do problema, você não vai ser parte da solução. Todos nós, em alguma medida, somos parte do problema. E isso ajuda a gente a sair desse lugar de que, eu tô bem. O problema é você que não consegue me entender. O que eu acho que nos ajuda aqui é entender que a gente está propondo uma mudança de paradigma muito grande, que é ver a conversa não como uma tentativa de convencer alguém, mas uma tentativa de conhecer alguém, né? Cada conversa que eu tenho com o Dominique é uma oportunidade de eu me dar a conhecer para ele melhor. Então, por isso, a gente muda muitos paradigmas para fazer isso, porque eu tenho que me expor, que é uma coisa que a gente evita de fazer na conversa, e eu tenho que buscar compreender melhor ele, tentando entender, mesmo que eu vou mostrar, tentar enxergar isso nele. A partir do momento que a gente consegue se conectar mais, automaticamente outras coisas vão fazendo mais sentido. Então, eu acho que tem duas formas da gente chegar na comunicação não violenta, de achar isso interessante. Primeiro, porque o processo dela é um processo mais gostoso, posso dizer? A gente se sente melhor quando a gente está nesse tipo de conversa. E o segundo, que eu acho que isso é contraintuitivo para quem está de fora, para quem não viveu a experiência, ele é mais eficiente. Eu sei que não parece. E eu acho que isso é um dos motivos do interesse pela CNV estar crescendo tanto. A gente vem de um modelo profundamente hierárquico. Na sociedade, no modelo parental, nas empresas. Então, sempre foi um manda, o outro obedece. E neste modelo hierárquico, tudo bem a conversa ser violenta. Tudo bem eu impor. Tudo bem eu demonstrar em cada conversa que você tá errado, porque daí você se envergonha e faz o que eu quero. Tá tudo bem, funciona assim. Num mundo cada vez mais colaborativo, num mundo em que a gente tem que conviver cada vez mais com gente muito diferente da gente, não funciona mais. E aí, isso que eu acho que é uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas palestras de CNV. Eu posso falar um monte de coisa que você acha bobagem aqui. E eu vou falar um monte de coisa que é muito desconfortável. E você vai falar, não, mas o jeito que eu sempre falei dá certo. Eu falo, puta, eu sei. É uma dor foda. Porque eu vou te falar uma coisa difícil, que é, o que te trouxe até aqui não vai te levar daqui pra frente. Então, o modelo que você fala, mas funcionou pro meu pai, como é possível que meu filho não vai responder a isso? Então, é foda, né? Mas não. A gente tava vivendo até o quê? Perfeito. Até poucas gerações atrás, estávamos vivendo em poucos grupos de pessoas. Você conheceu todo mundo. Né? Numa semana, você passava metade das pessoas na aldeia, na cidade pequena, na rua. No final do dia, você fazia perguntinhas assim para saber como é que era o dia, mas você já sabia basicamente. Você sabia o que a outra comeu porque você comeu a mesma coisa. Se choveu, choveu em cima de vocês dois. Então, você vestia igual, rezava igual, pensava igual, você tinha a mesma visão do mundo. E o mundo era um território compartilhado, muito fundamentalmente nossa, e não sua e minha. Então, o senso do público não tinha sido entregue ainda para o Estado. O público era a gente. Onde a gente está. E isso mudou muito rapidamente. E, de repente, a gente está vivendo incrivelmente perto de um do outro. A gente conhece um do outro cada vez menos, apesar de ser tão perto. Com certeza. Só pensar nos vizinhos. Sim. E as ferramentas que a gente tem para se orientar são de 150 anos atrás. É isso aí. Então, nossa cultura, por exemplo, tem pavor a conflito, porque 150 anos atrás, se surgia conflito dentro de um mundo tão compartilhado, caramba, mas era muito sério. Hoje em dia, surge conflito exatamente como uma expressão da riqueza de diversidade da nossa vida moderna e para dar feedback, para atualizar, dinamizar, inovar no nosso relacionamento ou nossa proposta coletiva, ou eu entro em conflito comigo mesmo, né? Que as pessoas no passado, eles não tinham esse conceito. A gente entra porque a gente está em constante mutação. Então, nossas ferramentas são muito desatualizadas em relação ao estilo de vida que a gente está vivendo. Então, claro, de uma certa forma a pessoa vai queixar. Não, mas por quê? Por que mudou? Por que mudar sempre funcionou desse jeito? Uma imagem que eu uso é assim, vamos imaginar esse mundo que você falou, da vila, da aldeia. Era um mar tranquilo, tinha um iceberg nesse mar, estava bem longe. Então, assim, o capitão do navio, ele tem 10 graus que ele consegue enxergar.
E ele mandava e todo mundo obedecia porque, beleza, qual a chance de você bater no iceberg, cara? Muito pequena, entendeu? Só que o mar mudou e agora tem iceberg por todos os lados. O conflito, o que que é? São as pessoas te trazendo, tem iceberg aqui. Você fala, vamos pra cá. Aí a pessoa fala, mas tem um iceberg aqui. Aí você fala, então vamos pra lá. Aí a pessoa fala, mas tem um iceberg aqui. Acabar com o conflito é silenciar essas vozes. Você não vai deixar de bater no iceberg, gente. Ele existe. O Marshall fala que o conflito é o que traz informação pro sistema. Por isso essa imagem do iceberg. Você abafar o conflito não vai fazer essa realidade sumir. Não, a realidade é complexa hoje. É aquela mensagem que a gente recebe na tela, né? Você tem uma atualização, deseja instalar, sim ou não. Conflito é assim, né? Você tem um conflito, só que tem um botão só, se vira. Porque conflito não dá para evitar, faz parte da nossa convivência. Então, a inteligência que a gente está procurando é de reconhecer qual é o elemento mais fértil, mais forte, mais criativo da novidade chegando. Qual é o aspecto mais importante para preservar na situação atual? E como eu posso juntar os dois para criar o novo, para se adaptar? Então, conflito não é mais uma coisa que eu temo. Conflito é uma maneira que eu me entendo, maneira que nós entendemos. E a gente está procurando ouvir, então, cada vez mais. Onde tem conflito, então tem uma inteligência querendo surgir e querendo se expressar. O que faz conflito ser associado à violência é exatamente a tentativa de reprimir, silenciar, marginalizar o conflito. Porque aí o mais distante que eu fico do conflito, o mais alto outra pessoa precisa falar para compensar por essa distância. Exato. E no final das contas, violar a integridade física do outro, infelizmente, é uma maneira maravilhosa de contradizer minha capacidade de ignorar você. Naquele momento, eu não te ignoro mais. Eu reconheço, a gente vive junto, esqueci. Eu achei que eu podia juntar meus privilégios e esquecer que você vive no mesmo lugar de mim. A violência deixa isso claro que não é possível, mas de um custo tão terrível, de um custo que a gente não tem mais o luxo de pagar, não tem mais luxo de ter inimigos. A gente tem que entender os elementos necessários para a gente conviver, para que o conflito, a violência pode voltar a ser conflito e o conflito pode voltar a ser diálogo. E isso só me aproximando as pessoas que a sociedade ou o meu medo me ensina que eu preciso manter longe. Mafô, vocês na pesquisa colocaram frente a frente pessoas que pensavam muito diferente. Vocês ativamente criaram o conflito. Como é que as pessoas reagiam às opiniões construídas a partir de julgamento? Como é que funcionava isso? Pois é, são duas perguntas interessantes. Quando você coloca pessoas que pensam muito diferente frente a frente, você tem dois caminhos. Um caminho é você criar uma ruptura logo de imediato, porque as pessoas têm suas próprias construções. Como muitas vezes a gente demora muito tempo para construir nossas próprias identidades, é muito difícil você abrir mão de alguma coisa que você demorou anos para construir. Então, o que a gente vivenciou foi, muitas vezes, as pessoas tentando defender o seu território e, em alguns momentos, as pessoas tentando encontrar qual que era o mínimo denominador comum. Então, ali nos exercícios que a gente fez de olhar e pensar como é que conversar com quem é diferente, apareceu de tudo. E o que é muito interessante? Quanto mais as pessoas se conhecem, menos o medo domina, que é exatamente isso que você estava trazendo. Porque o que acontece hoje? Tem uma outra pesquisa que a gente conheceu recentemente, que é uma pesquisa que fala sobre conservadorismo e questões sociais. E ela olha como o que está acontecendo com a sociedade brasileira, né? Então, se você tem hoje 54% da população é conservadora. O que significa isso? E tem aumentado o índice de conservadorismo por conta da questão de segurança. O tema de segurança é o que tem feito as pessoas serem cada vez mais conservadoras, que tem muito a ver com essa questão que você trouxe de tem alguma coisa fora da ordem. Essa falta de ordem, os alunos que não obedecem os professores, os filhos que não obedecem os pais, tá tudo uma bagunça, é por isso que as coisas estão desse jeito. E aí você entra numa onda dessa desordem, ela gera medo e esse medo gera ódio. Que é exatamente isso que você trouxe sobre a questão da violência. Então, isso é um jeito com que a discussão é colocada. E aí, quando ela chega nesse nível, ela entra na polarização. Então, o cuidado que a gente precisa ter é exatamente de entender o que é o julgamento. Qual que é o papel do julgamento num diálogo? Ele é tudo menos a possibilidade de diálogo. O julgamento, ele é uma ação humana.
né? Então, é muito difícil você entrar numa conversa sem você trazer os seus preconceitos para dentro dessa conversa. O exercício de não colocar o julgamento no centro é exatamente a moderação sobre os conflitos que a gente tem. Que a gente precisa, né? A gente começa a conversa, igual a mãe do Dominique, você está gritando. Esse é o ponto de partida de qualquer conversa, porque se eu tenho um conflito, é porque eu discordo de alguma coisa. Então eu começo a conversa estabelecendo que você está equivocado em algum ponto, certo? Sim. E o que eu não quero fazer é batalhar contra esse julgamento, porque senão eu simplesmente internalizo o conflito. O conflito, exatamente. Né? Eu brinco que eu tenho a mesma capacidade de deixar de julgar que eu tenho de impedir que minha unha cresce. E toda tentativa de impedir que eu mesmo julgo é tão eficaz quanto tentar fazer com que minha unha não cresce. Então, mas... E é uma baita de um julgamento achar que a gente não deveria julgar, né? Maravilhoso. Essa ironia. Então, o que eu não quero fazer, eu não quero brigar contra o julgamento, porque aí, senão eu perco minha opinião. Eu me despolitizo, isso é problemático, né? O que eu quero fazer é distinguir o julgamento que eu tenho de você. Eu não quero confundir as duas. É ali que abre esse espaço, né? Não é em tentar fazer algum tipo de operação na minha cabeça para não avaliar, não diagnosticar. Mas saber que esses são meus pensamentos. Tipo o Galvão Bueno, sabe? Narrando o jogo. Sim. Bem, o jogo é onde a ação está acontecendo, não é na narração. Mas a narração continua também. Então, mas o que eu acho interessante é que, do jeito que o Márcio coloca, você vê que, assim... Cara, eu não vou nem discutir isso, é que não é frutífero, entendeu? Se eu abordo uma conversa, se eu chego pra você falando que você tá errado, que você é ruim, que você é burro, que você não entendeu, que você é injusto, que você é... Milhares de coisas, qualquer rótulo que a gente colocar, toda vez que a gente tentar analisar, quantificar e tal... Qual é o problema disso? A gente vai se defender. A postura é defensiva. Então, automaticamente, a gente entrou numa guerra que é... Ninguém gosta, ninguém acha legal entrar numa conversa em que você tá sendo colocado como incompetente, como... Não, então você vai se defender. Ou é defensivo, ou a pessoa acredita, né? Que é tão trágico quanto, né? A criança ou outra pessoa acredita no rótulo. Você é impossível. E de algum jeito a pessoa começa a acreditar, então eu sou impossível. Então... Que é exatamente isso que eu estava trazendo, porque o julgamento você não consegue controlar, mas a ação em cima do seu julgamento sim, que é exatamente a impossibilidade do outro ser alguma coisa diferente do que aquilo que você construiu. Então, o julgamento ele faz parte, porque ele é uma ação humana, mas a grande questão é, eu preciso expressar aquilo que é o meu julgamento, eu conseguir olhar e falar assim, isso é um julgamento meu, deixa eu ouvir primeiro, para ver se o julgamento que eu tenho realmente corresponde, que é exatamente essa questão que o Dominique falou sobre o julgamento sobre a pessoa e a pessoa propriamente, ou o jogo e a narração sobre o jogo. Não, né? mas é sobre a troca de paradigma de mandar obedecer. Exato. E pro paradigma da cooperação. No paradigma da mandar e obedecer, o meu foco está em você, em controlar a sua atitude. Então, essa atitude me irrita, você tá errado, você grita, né? No paradigma da cooperação, a gente muda o canhão e tira a mira de você e vai trazer pra mim. Então, por isso que a gente começa com uma observação que é, sei lá, desde que você voltou do Brasil, nessas vezes, você está falando mais alto do que você falava antes de morar aqui. Isso é um fato, isso é uma observação. Está mais alto em relação ao quê? A você mesmo. Ok. Aí eu vou trazer o canhão pra mim. Eu fico irritada, pode ser? Eu fico irritada com isso. Porque eu tenho uma necessidade de quê? Minha mãe queria paz na casa dela, né? Porque eu fico irritada porque eu preciso de paz. Sim. Paz pra mim significa E o que é interessante pra mim sobre barulho. Isso é que ela não, nesse momento, a opressão não trouxe isso pra ela. Porque paz não é uma coisa dela. Não tem minha necessidade ou tua necessidade. Tem nossa. Porque faz 20 anos que eu faço essa pesquisa de perguntar às pessoas o que eles mais valorizam, o que é mais importante na vida para eles. E eu anoto as respostas que eles dão. São 20 anos, dezenas de milhares de pessoas, 29 países, cada situação diferente do outro, de uma guerra civil, de uma família, de uma reunião de uma empresa, de uma escola, de um grupo de meninos que eu encontrei batendo bola na rua, de um grupo de velhinhos refletindo sobre o resto da vida deles, todas as diferentes religiões, opiniões políticas e tudo mais. A lista é a mesma todo esse tempo.
não é cientificamente válido com a pesquisa que vocês fizeram. Mas é interessante. Qual é a né? lista? O que a gente precisa? Quais são as nossas necessidades? A gente precisa de paz, a gente precisa de liberdade, a gente precisa de sentido, a gente precisa de segurança e justiça, a gente precisa de brincar, a gente precisa de inovação e a gente precisa também de conservação. Então, a gente precisa de ordem, mas a gente também precisa de surpresa, de improviso, do novo. A gente tem formas que flutuam dentro da gente. E o que é fascinante sobre essa hipótese, não a convicção, não a crença, mas a hipótese de que possivelmente todos nós estamos compartilhando essa humanidade única, essa unicidade, é que ela abre esse questionamento. Pô, então, o que é que a pessoa quer por trás desse comportamento tão tragicamente ineficaz, tão tragicamente repressor, né? Tão que isola tanto, que confunde, que distancia as pessoas tanto. Então, essa curiosidade da escuta, ele acaba sendo cada vez mais interessante e minhas fantasias sobre o que eu acho que você é, que tipo de pessoa que você é e tudo mais, começa a ser simplesmente menos interessante, porque propicia menos, né? Eu começo a olhar em outro lugar para o sentido, porque o lugar que a sociedade me ofereceu, eu canso. Eu canso de tanta treta, de tanto mal-entendido, de caminhos tão longos. Eu vou para um caminho mais direto, que é, tá, legal, a gente é diferente, mas a gente também é igual? É possível que as duas coisas existem ao mesmo tempo, sem um frear ou diminuir o outro? É por isso que eu acho que é interessante a gente ver a mudança de paradigma de que eu preciso da sua colaboração. Ela parte do pressuposto de que, assim, bom, então eu vou me abrir e me expor para você, para trazer o foco desse conflito para onde o que eu preciso que eu não tenho atendido, porque eu parto da crença, como você falou, de que isso é o que nos une, e de que isso não é vergonha, eu mostrar que tem alguma coisa que eu não tô tendo e que eu preciso. Quando eu abordo ser vulnerável, que ao invés de chegar e dizer... Você está sendo inconveniente. Eu vou dizer, eu não tô tendo o que eu preciso, Dominique. Pra mim tá difícil aqui, desde que você voltou. Pra mim tá difícil, eu tô irritada. Eu acredito, quando eu uso essa abordagem, que pra você faz diferença que eu esteja incomodada. Que pra você faz diferença que eu esteja irritada. E a gente usou por tanto tempo essa alienação total do outro. E a gente tá cada vez mais afastado do outro e... operando nesse paradigma do medo, que a gente acha que as pessoas não se importam. Que se eu mostrar que eu tô desconfortável, se eu mostrar que tá doendo, se eu mostrar que eu tô com medo, se eu mostrar o meu desconforto, as pessoas vão passar por cima da gente. Então, o que me impactou foi esse último grupo, né, na pesquisa, esse 30% que está cansada de tentar sair da sua bolha. Já tentaram, dá confusão, é difícil. É melhor ficar com as pessoas que eu entendo, é melhor viver numa vida menor. Né? E isso é muito triste para mim. Eu ouvi esses dias uma coisa tão legal com relação exatamente a isso. Eu estava num evento e aí uma das palestrantes falou: quando eu convivo com os meus iguais, eu vivo a vida. Quando eu convivo com os diferentes, eu vivo o universo. E é isso que a gente vive. A gente vive o universo. E quando a gente se fecha para essa possibilidade, a gente se fecha para o mundo. E isso não é só ruim para essa pessoa, isso é ruim para o nosso processo de desenvolvimento como humanidade. E esse exercício e esse momento que a gente... eu acho que sempre momentos de crise, tudo tem sempre os seus dois lados, né? Mas esse momento que é exatamente essa... por isso que eu digo, eu nunca vou ficar desempregada, né? Como psicóloga, né? Nenhum robô vai ter a minha profissão. Porque eu acho que essa relação humana, ela nunca vai deixar de existir. E essa possibilidade do autoconhecimento, ela é fundamental para o processo de desenvolvimento da humanidade. Então, poder falar, isso não é possível para mim, eu não consigo dar conta disso, tá difícil para mim, é muito importante. E eu gosto muito da Brené Brown, porque ela fala exatamente sobre isso. Para mim, a Brené, ela mudou a minha vida, né? Porque eu, como uma ativista, uma mulher negra, eu fui ensinada a ser 110%. Eu fui ensinada, porque se eu não for 110%, eu não vou chegar lá. E não é possível uma pessoa ser 110%, porque você só pode ser 100%. Então, mas é esse sempre que você tem que avançar mais do que você deveria, porque senão você nunca vai chegar lá. Quando a Brené fala,
a sua vulnerabilidade é a melhor chance que você tem para sobreviver e para estar melhor nesse mundo, para ser mais feliz, para ser mais completa, para ser mais criativa nesse mundo, é a sua vulnerabilidade, e isso não tem nada a ver com a sua fraqueza, isso mudou minha vida. Porque a gente coloca na mesma chave da fraqueza e da vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é a possibilidade de você se conectar com aquilo que você tem de muito legal e com aquilo de que você não tem de legal. E é muito impressionante que toda vez que eu vou dar uma palestra, eu sempre pergunto para as pessoas, porque é o seguinte, a gente é muito bom e muito boa em uma coisa, só uma. E a gente é bom em várias coisas. Quando eu pergunto para as pessoas, e a gente também não é muito bom em várias coisas. Quando eu pergunto para as pessoas no que as pessoas não são boas, elas dizem, sei lá, uma lista. Quando eu pergunto o que você é muito bom, muito boa, pouquíssimas pessoas sabem. E as que sabem ficam intimidadas, falando, não vou levantar a mão porque as pessoas vão achar que eu sou prepotente. E é muito impressionante o quanto a gente tem dificuldade de assumir as coisas que a gente faz muito bem. E isso tem muito a ver com a gente se conhecer. E se conhecer parece que é uma coisa ruim, né? Então, e tudo isso tem a ver com como você consegue, a partir de quem você é, encontrar as melhores formas de se comunicar com as pessoas. Para conseguir exatamente chegar nesse lugar e poder dizer, não sobre o que o outro está te dizendo, mas sobre como você está se sentindo. Porque para você dizer o que você está sentindo, você precisa se conhecer. Para falar de sentimento, eu queria que primeiro a gente desse um passo atrás, Dominique, e você falasse um pouco sobre a diferença de necessidade e desejo. Porque a gente está falando aqui, vamos tirar o foco do que a pessoa está fazendo de errado ou do que você acha que deveria ser diferente e traz para você. Porque através da nossa necessidade humana comum compartilhada é que a gente vai conectar e por conectar a pessoa vai querer te ajudar, ela vai querer andar com você e não ter que. Mas a gente confunde muito necessidade com desejo. Como é que a gente aprende a diferença? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Bem, eu acho que o primeiro é de reafirmar esse caminho. Então, a gente identificou o sentimento que surge, né, no exemplo da minha mãe, da irritação que ela experimenta. E isso é como se fosse a fumaça que nos leva a identificar essa força elementar que dá luz, que dá calor, né, que a gente está chamando de necessidade ou de princípio, e em princípio, né, ou pelo menos na hipótese, na pergunta será que isso é só minha ou será que isso não é nossa? Será que isso não é um nível de existência em que a gente compartilha alguma coisa muito fundamental entre nós? A partir desse momento, eu começo a identificar que a fonte da minha criatividade, da minha ação, da minha resposta para o mundo, aquilo que eu inicia, é a apreciação e a disponibilidade de estar presente com essa força da necessidade. De lá brota a criatividade de ação. Então, quando a gente fala de desejo, muitas vezes estamos misturando essas duas coisas. Estamos falando desse elemento da necessidade, mas estamos também falando de uma possível estratégia para satisfazer isso. Quando essas duas ficam confusas, toda a diversidade de opções para mim fecham. É impressionante, é como alguém desligou a luz dentro de mim. De repente eu confundo o objeto específico com aquilo que o objeto promete satisfazer. Imagina fazer isso com uma pessoa. Então, nem um casamento, nem uma sala de aula, nem uma relação entre mãe e filha sobrevive um momento dessa, em que eu começo a confundir aquilo que eu preciso, porque a vida precisa através de mim, como uma estratégia tal. Né? Como um certo pedaço de fruta, como uma certa pessoa, como um certo emprego, como um certo resultado de alguma atividade. Então, essa distinção é mais um dessas que a gente está vendo como chave, porque ele abre, mais uma vez, uma pergunta, uma indagação. Tá, então, aqui, no exemplo da minha mãe, aqui eu estou tomado pela importância de mim, de ter no meu lugar de moradia o paz e a calma. E como é que isso vai brotar em termos de uma ação, de um movimento? E o que é lindo nesse exemplo e em tantos outros é a inteligência de que sempre que eu quero alguma coisa, eu estou entendendo que o que eu quero é o que é bom para nós. Então, a ação, seja verbal, seja não verbal, ele sempre vem com uma pergunta, não com uma determinação unilateral. Porque tudo que eu faço é como se fosse uma oferta para você. Assim também cuido de você? Então, é dialógico. É uma abertura para outra pessoa. É como se cada vez que eu ajo, eu estou implicitamente te perguntando também. Isso também cuida da vida onde você está? Porque é cada vez mais claro que se não cuida de você, não cuida de mim.
né? Eu vou pagar um preço muito alto cada vez que eu atendo a vida dentro de mim a um custo da outra pessoa. Alguém manda boleto. Às vezes leva 5 minutos chegar, às vezes leva 20 anos, mas chega, sempre chega. E eu não quero isso, eu não quero o meu bem-estar ao custo do teu. Porque, na verdade, isso não é bem-estar coisa alguma. Eu acho que isso é uma mudança de paradigma muito grande, né? A gente não costumava contabilizar esses boletos. Eles sempre chegaram, mas a gente não contabilizava e a gente achava que a conta estava fechando. Né? Eu acho que é muito isso. Na CNV você passa a contabilizar coisas que não apareciam na contabilidade antes. Por isso que a conta parecia simples. Mafô, na pesquisa, vocês viram uma coisa que você até comentou já aqui, de que as pessoas se dispõem a conversar quando a gente não usa rótulos que vão nos separar. Então, por exemplo, no caso da pesquisa, feminismo, gênero, a gente acabou de ter na ONU a delegação brasileira justamente batendo cabeça por causa destas palavras que são muito polêmicas. Como que a compreensão de que a gente tem necessidade não atendida e que a gente se conecta através dessas necessidades nos ajuda no debate político a ser mais produtivo? Nossa, essa pergunta... Porque é isso, né? Porque assim, quando a gente fala assim, você quer que as mulheres tenham direitos e... Você acha que mulheres são menos do que homens? Não. Exato. Você acha que parte dessas perguntas que são comuns, que respondem às necessidades humanas, e aí a gente consegue conectar e a partir disso a gente constrói um terreno em comum frutífero, né? Porque sabe qual que é o problema ou a questão das palavras? É que quando a gente está falando com pessoas que estão entre muros, essas palavras elas tiram o senso de pertencimento. Todo mundo quer pertencer. E no momento onde a gente cria esses espaços, e é muito interessante porque tem algumas palavras, direitos humanos, por exemplo, eu nunca entendi de verdade da onde vinha a origem da história de direitos humanos, era direito de bandido. E a dificuldade de entender os direitos humanos na esfera de direitos de pessoas humanas era porque quem está nesse campo mais conservador vem de uma linha que é exatamente aquilo que você trouxe, que existe uma verdade absoluta, que é fruto de uma reflexão supra-histórica e, portanto, ela é imutável. Quando você vem com essa história de direitos humanos, da onde que vem essa história? E é muito interessante porque eu estava conversando com uma amiga e ela nunca entendeu por que eu falava tanto que os direitos dos homossexuais são direitos humanos. Ela falou assim, para mim isso não faz o menor sentido, porque para ela a questão da homossexualidade, que é muito religiosa, né, ela é muito religiosa, ela não conseguia compreender. Aí um dia ela chegou pra mim e falou assim, eu entendi isso que você tá falando, é o seguinte, se Deus criou seres humanos e a base da relação humana é o amor, quem sou eu para ser acima do que Deus criou? Eu nunca ia chegar nessa compreensão e ela estava falando a mesma coisa que eu. Então, o que está acontecendo hoje? Algumas palavras, em vez de aproximar, e no final das contas, ela falou assim, agora eu entendo. E agora ela é a maior defensora dos direitos da comunidade LGBT. Porque para ela faz sentido sobre essa perspectiva. E não sobre a perspectiva que eu defendi. Então, entender essa questão não é para você não falar sobre essas palavras. É você usá-las no momento certo. Porque quando você está querendo abrir um diálogo, você precisa falar num campo onde os dois conhecem. Eu nunca vou falar sobre o campo religioso, porque eu não sei o versículo X, eu não conheço a Bíblia, mas eu conheço as bases da Bíblia, que é o amor, a família, o respeito ao outro. Tudo isso são valores humanos. Direitos humanos. Mas se eu uso direitos humanos, eu não consigo falar com essas pessoas. Mas se eu uso essas palavras, eu chego nelas. Então, tem uma questão da nossa disposição de verdade, de falar com quem pensa diferente. É uma certa ginga, né? Em que eu não me confunde com um certo termo, um certo conceito. Exatamente. Eu estou muito mais interessado na pessoa na minha frente e na descoberta da linguajar entre a gente que faz sentido do que em fazer lista de palavras ou sugerir que tem que falar desse jeito. Exato, é isso. Eu estou interessada. É isso que é. Isso parece bobagem, mas não é. Esse lugar do interesse, ele muda completamente a perspectiva de como você ouve. Porque você genuinamente está ali, mas me conta de verdade, por que você pensa isso? E no final das contas, você fala assim, entendi que ponto de vista você está trazendo. Mas a gente não discorda tanto. A gente conheceu uma dinamarquesa que passou 8 anos no parlamento dinamarquês, só que ela é turca, filha de curdos, muçulmana, na Dinamarca.
Então, você imagina o que foi a vida dessa mulher nesse período. E ela começou a receber muitas mensagens de ódio. E nesse processo, ela começou a se perguntar por que as pessoas me odeiam tanto se elas nem me conhecem. E ela começou a fazer um exercício e ela criou um projeto que chama Café com Diálogo, onde ela convida para conversar com ela as pessoas que mandam mensagens de ódio. E o que ela percebeu? Não só que eles eram muito parecidos, como inclusive parecidos nos preconceitos. Que no final das contas, a gente não discorda tanto. A grande questão é que a gente parte de lugares diferentes para chegar no mesmo lugar. E isso é que é difícil pra gente, porque quando você olha as religiões, gente, o que todo mundo quer? Ir pro céu. Seja céu, Orum, sei lá o nome que você dá, mas é aquele lugar lá que todo mundo fica feliz. Se é um Deus, se é 5 deuses, a questão é, todo mundo quer chegar lá. Cada um faz um caminho. Por que isso é tão complicado? Por que é tão difícil, por exemplo, entender que o amor entre duas pessoas é a base de uma relação saudável? Independente se é entre duas pessoas do mesmo sexo, se é entre duas pessoas de sexos diferentes, qual que é a questão? O que está em jogo nessa história? É o que eu preciso ganhar? Será que genuinamente eu estou querendo conhecer? Eu estou interessada? Né? Então, o que a gente viu na pesquisa foi muito esse exercício de quanto você se dispõe a fazer a conversa e o que você ganha nessa conversa. E é interessante porque os ganhos não são ganhos materiais. É exatamente essa contabilidade que a gente não coloca, que é essa energia, é a felicidade, é a disposição de ver que vale a pena, né? Eu costumo dizer que ter esperança não é acreditar que vai dar certo, é acreditar que vale a pena. E essa diferença ajuda você a se colocar à disposição de ser uma pessoa melhor a partir de todas essas relações com pessoas diferentes, né? Então, esse é um pouco dos aprendizados e tem sido muito interessante poder exercitar isso. Não é simples, né? Não é simples. Então, parece que uma das coisas que faz mais essa distinção mais complicado é quando, isso é muito trágico, mas a intensidade do desejo de contribuir para o bem-estar do outro acaba se tornando um mecanismo de controle. É isso. Né? É isso eu quero mesmo. tanto ordem que eu começo a temer conflito. Uhum. E se eu tenho medo de conflito, obviamente, eu começo a fantasiar soluções autoritárias. Eu não quero democracia, porque democracia encoraja mais debate, mais conversa, mais diferentes opções, mais diversidade. Mas isso não era minha intenção original. Minha intenção original era oferecer ordem. Ou eu queria preservar a importância de liberdade. E, de repente, eu acabo temendo o bem-estar coletivo, porque ela, de alguma forma, joga com minha autonomia individual, o coletivo. Então, reconhecer, isso é meio perverso, assim, mas perverso no bom sentido, reconhecer que o desejo por trás de muitas das coisas que mais machucam, que são mais desconfortáveis ou mais perigosos na sociedade, é um desejo de contribuir. E que é o desejo de contribuir legítimo, parte Sim. de uma necessidade legítima. Acho que é isso. O que eu mais gosto, e eu falo muito nos treinamentos, assim, que acho que a CNV consegue contribuir, é que ela tira as conversas do bom, mal, justo e injusto, do certo e errado, agressor e agredido. Ela deixa isso pra lá. Não é que isso não existe, isso existe. Mas eu vou conversar em outra dimensão, que é qual necessidade não está sendo atendida. Esse é o foco. E quando a gente encontra a nossa necessidade, existe um caminho possível de construção, em que eu não vou te levar arrastado para um lugar, em que nós vamos juntos para um lugar, e que dá medo, porque não dá para saber qual é esse lugar. Quando você parte, na lógica que a gente está acostumado, você parte para um lugar e você só serve aquele lugar. Ou você vai ser bem-sucedido ou não. Na comunicação não violenta não há destino. A gente parte para se encontrar. Onde a gente vai chegar, eu não sei. A gente vai chegar juntos. E isso é muito incrível. Dá muito medo, mas é muito incrível. Dominique, eu queria que você encerrasse falando pra gente assim. Tá, Ju, entendi, gostei. Mas o que eu vou fazer se eu tô todo disposto a uma comunicação não violenta, mas eu só vou encontrar pessoas violentas para conversar comigo? As pessoas não querem funcionar nessa lógica. Não só outros, um diálogo... Né? Eu vou encontrar essa pessoa violenta dentro de mim também. É isso, mas e aí? O que eu vou fazer se eu preciso de 2 pessoas para um diálogo e só eu topo essa metodologia? Como que eu vou fazer? Então, a primeira prática, a prática base disso é a construção de um sistema de apoio
que faz possível que a gente comece a viver mais alinhado com os valores que a gente compartilha com os outros. A ideia de que eu posso fazer isso de uma forma isolada acaba colocando toda a responsabilidade no indivíduo de alguma coisa que, na verdade, pertence a toda uma cultura, toda a sociedade. Então, se fez sentido para você criar um simples espaço onde você e uma outra pessoa podem se ouvir, não precisa concordar nem discordar. É mais simples do que isso. É simplesmente ouvir, reafirmar a experiência que a outra pessoa está relatando. Nada mais do que isso. É extremamente poderoso. Ela se torna uma fonte de energia, uma fonte de combustível, né? Uma fonte de gratidão, que é o que permite que a gente continue vivendo dessa forma, mesmo em ambiente tão adversarial e em momentos tão complexos, tão desorientadores. Então, eu não quero criar uma nova cobrança, né? De repente, eu tenho que entender o outro. Muitas vezes, o que mais iria levantar a conversa para frente em termos de não violência não é uma escuta, é uma articulação de uma verdade que não pode ser dita, de alguma coisa que está sendo silenciosamente reprimida na sociedade, que não pode ser articulado por causa do custo, por causa do risco, por causa do potencial de uma resposta punitiva. Então, sem esse apoio, eu acabo falando, é difícil, eu não consigo. Sabe essas frases? Eu não consigo, eu tenho limitações, eu tenho problema com... Você não acha que isso é estranho? Assim, isso não tem nenhuma referência, não tem nenhuma base real. Eu acho que todas essas expressões que a gente troca o dia inteiro, elas são formas coloquiais de dizer, neste momento, o apoio que eu tenho é insuficiente para o desafio que eu estou enfrentando. Isso é muito útil. Então não é que eu não consigo. É que eu preciso apoio, preciso mais companhia. A gente tem apoio para olhar para o mundo de uma visão bélica, né? Você abre as mídias sociais, você abre o jornal, liga a televisão, fala com o vizinho. Toda a nossa cultura está focada em volta de glamorizar a ideia da violência redentora, né? Mais uma única guerra, mais um único movimento, mais uma única, sei lá o que é, e a gente vai expelir os más, né? As pessoas que estão criando todos os problemas, o erro e tudo isso dentro de mim ou na sociedade, eu vou fazer isso, vou limpar essas pessoas, vou prender, vou matar, sei lá o que é. Então, isso tudo tem um imenso sistema de apoio. Cadê o sistema de apoio para eu viver esse paradigma de parceria que você nomeou? E sair da eterna repetição dessa dinâmica de dominação. Eu preciso criar isso. Então, essa é a minha primeira prática. E a não violência é artesanal, como tocar um instrumento, como trabalhar com metal, com limpeza, com argila, com couro. Ele é uma atividade que é construído não pelo conhecimento, não pelo acúmulo de dados e estudo para depois agir. Não, ele é construído pela ação. Às vezes, depois eu vou entendendo. O que é importante é agir. Então, o músico não toca escala todo dia? Nunca toca isso no palco, nunca toca isso no show. Isso é para coordenação motor. Isso é para afinar a respiração, o ouvido e tudo mais. Quem age pela não violência precisa a mesma coisa. Precisa espaço dentro do seu dia, 5, 10 minutos, que seja. Espaço em que você para e fala, não, esse tempo é para mim. Esse espaço é para mim. E é um espaço em que eu vou experimentar essa inteligência relacional, de viver no mundo em que tem espaço para o outro. Então, essa troca de escuta, você vai inventar as formas que fazem sentido para você. Você vai pesquisando e descobrir o que funciona, você faz mais. O que não funciona, você deixa ir. Mas a base para mim é de ter pessoas para quem eu posso virar, simplesmente para falar, poxa, eu estou tão perdido nesse momento, nem sei o que fazer. E eu não quero, tá combinado, não quero que a pessoa fale, eu sei como é que é, muito difícil, né? Porque isso é gostoso, mas naquele momento não me ajuda. Igualmente, não me ajuda se a pessoa fala, mas como assim que está confuso? É tão claro. Eu não tô precisando de encorajamento, eu não tô quebrado, não preciso de conserto, sabe? O que eu preciso é alguém que simplesmente olha e fala, você tá procurando um caminho, né? Eu tô meio desorientado, não sei o que fazer. Sim, então isso deve ser angustiante. Você queria ter essa clareza para poder usar seu tempo bem. É isso, claro. Eu sabia, mas eu não sabia. E quando você é presente dessa forma tão simples e honesto para mim, me ajuda a lembrar quem eu sou, onde eu sou, e aí eu tenho a força para agir.
A gente acredita demais no valor da ação e por isso que a gente acredita que quando alguém vem conversar com a gente precisa oferecer alguma coisa para ela. E esse oferecer é falar alguma coisa. E aí o que você fala me traz muito o que o CVV trouxe como manual deles para lidar com o suicídio, né? Que as pessoas perguntam, mas o que eu faço se alguém... E a resposta deles é escuta ativa. Isso tem poder, que é as pessoas não saem igual depois de conversar com outro ser humano se elas forem ouvidas. Não importa o que você vai falar, é sobre realmente estar presente e escutar o que a pessoa está falando. Exatamente. Né? Existe poder nisso, no encontro de dois seres humanos, e a gente não tem muito essa noção, eu acho. Então isso é muito legal para a gente encerrar o programa. Eu queria agradecer muito por vocês terem vindo aqui. Gente, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Farol Aceso. O que você vai indicar no Farol Aceso? Eu tô relendo A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu acho que é um livro importante pra gente ter no bolso, de cabeceira, né? Ele fica lá quando preciso pensar sobre isso. Essa pesquisa, O Conservadorismo e Questões Sociais, para mim, me ajudou muito a rever uma série de conceitos em relação aos conservadores. É um público muito diferente do que eu tô habituada. E tem sido muito interessante porque tem me ajudado a fazer conversas muito mais ricas e muito mais frutíferas, como você colocou. E tem sido incrível porque você abre um canal impressionante e você vê que é possível construir, que não tem tanta discordância. A questão realmente é a forma, né? Para mim, acho que essa pesquisa, inclusive, eu tenho usado muito, exercitado muito nas minhas idas a Brasília e nessas reuniões, de verdade, tem feito muita diferença. E a gente acabou de ganhar, eu acho tão legal, porque tá tão bonita. A campanha que a gente fez, Você Não Está Sozinha, ganhou um leão de bronze em Cannes. É uma forma para a gente ajudar a sociedade a entender que existem milhares de formas de você poder ouvir ativamente uma mulher que está fazendo um pedido de socorro. E ela vai contando a história da violência que as mulheres sofrem na voz dos objetos que vivenciam uma violência que muitas vezes é silenciada entre quatro paredes. E para dar a ideia de que mesmo quando a mulher está sozinha, ela não está sozinha. Então, acho que nesse exercício da gente de ter uma escuta ativa e da gente poder encontrar melhores formas de cuidar das pessoas, acho que essa campanha ajuda a gente a refletir sobre essas possibilidades. E o Dominique teve que ir embora pegar o voo dele, mas a Cris Bartz voltou Ai, linda! para contribuir Diva. direto pro Farol Olá, Aceso. eu estou aqui no lugar de Dominique. Eu cheguei no meio da conversa, consegui ouvir, mas tava tão maravilhoso que eu fiquei bem quietinha. Vocês nem escutaram a minha respiração. Mas eu achei super importante eu participar do Farol Aceso, porque no último programa vocês achavam que eu tava morrendo. Eu vim aqui pra falar que eu sou uma fênix. Acabei de renascer, não tô mais gripada, tô quase boa. Vou aproveitar a oportunidade do Farol para poder indicar uma minissérie que eu assisti esse final de semana e eu tô profundamente tocada por ela, chamada Chernobyl. É uma minissérie da HBO em 4 ou 5 capítulos, se não me engano, que reconstrói o desastre da usina nuclear em Chernobyl em 1986. É muito perfeito. Eu preciso muito que vocês assistam isso. Tem uma discussão sobre a sociedade que a gente quer construir, tem uma discussão sobre camaradagem e companheirismo e tem uma discussão sobre física. E aí eu peço um olhar atento para as mulheres que vão assistir essa minissérie. A gente é tão despotencializada do lugar da decisão, né? Então, das ciências exatas, que são as ciências do poder dos mandantes, e a física é uma dessas ciências. E essa obra coloca a física de uma maneira extremamente acessível. E aí, a hora que termina, eu, gente, olha só que coisa apaixonante que é a física. Isso vive tão distante do meu dia a dia, porque sempre foi colocado como uma coisa tão difícil, tão complexa, tão para pouca gente. Bom, a obra é maravilhosa, a história é muito tocante e preocupante. Eu acho um bom alerta para os tempos atuais sobre os segredos e as mentiras e as verdades que a gente quer construir. É a minha indicação para vocês. E você, Ju? Tem algumas indicações. A primeira é a música Amarelo, do Emicida, que ele lançou essa semana, que tá sensacional. Eu tava escutando no repeat, fiz todo mundo ouvir. E aí hoje eu vi o clipe, que porrada.
Se você não chorar no início do clipe, talvez tenha algum problema com você. Meninos que se apaixonaram pelo nosso programa de masculinidade, escutem, porque vai conectar 1000 coisas com vocês nesse primeiro relato. Já leva a gente para pensar milhares de coisas só nesse primeiro relato do clipe. E a música, então, é incrível. Tem uma menina que eu sigo, a Marina, no Twitter, e que eu aprendo um monte com ela, só de ter as conversas dela ali, porque ela é cadeirante e ela traz várias reflexões, várias questões que a gente não para pensar se a gente não convive com pessoas que têm alguma deficiência. E ela elogiou o clipe, falando assim, cara, foi muito legal o jeito que ele colocou uma pessoa cadeirante como protagonista da história dela e tal. Enfim, ele é impecável, cristalzinho da internet, muito foda. Escutem Amarelo e vejam o clipe. Queria indicar também um filme indiano chamado Danak, vencedor do Urso de Cristal como o melhor filme infantil no Festival de Cinema de Berlim. Eu não sabia que existia essa categoria Urso de Cristal, então realmente é um cristalzinho de Berlim. Cara, é muito fofo. São 2 irmãos, um de 9 e uma de 11 anos. O menino ficou cego com uns 3 anos. E a irmã se fez uma promessa de fazer o irmão voltar a enxergar quando ele tivesse 9 anos. Então o filme se passa nesse último mês antes dele completar, última semana antes dele completar 9 anos. Nesse desespero dela de fazer um milagre. E aí, né, Índia, Bollywood, eles partem numa jornada atrás do herói de cinema que os 2 amam pra ver se ele consegue trazer a visão pro menino de novo. É absurdamente fantástico a relação desses irmãos, o cuidado que eles têm. O ator é bizarro como é que ele consegue. Assim, os 2 são muito carismáticos, são incríveis. Assistam, o filme é muito bonitinho. E eu também queria indicar um livro, o Kindred, da Octavia Butler, a grande dama da ficção científica. E é um livro muito perturbador. Eu não sei como é que é. Eu aprendi muito recentemente o valor de ficção científica. Não entendia. Então, assim, como é que a gente vai explicar para as pessoas como é que foi possível a escravidão, sabe? Como é que uma sociedade permite isso? Como é que as pessoas normais, as pessoas boas, as pessoas que viveriam hoje, tolerariam o tipo de relação que existiu, o tipo de violência que existiu? Como é que você consegue ser funcional numa sociedade em que isso existe? Para explicar isso, ela cria uma história tão fantástica. Ela cria esse universo em que uma mulher dá salto temporal e acorda no tempo de uma escravidão, conectada com as pessoas que estão lá. Então ela tem dias que ela vive lá e dias que ela volta pro tempo dela. É visceral, é transformador, não tem como você não perder o fôlego, não tem como você não ficar enjoado, não tem como... Você entra na história, ela te carrega com você para esse universo. É muito lindo, muito potente. É, assim, cara, é muito, muito bom. Um livro Kindred, da Octavia Butler. Leiam, vale muito a pena. É isso, gente. É isso, então vamos pro Fala Que Te Escuto. Fala Que Te Escuto. Então vamos pro beijo para. A gente esteve na Abrage, né, na semana passada. Eu fui no sábado mediar uma conversa entre os maravilhosos Rodrigo Vizeu, do Café da Manhã da Folha, e o Felipe, do Xadrez Verbal, que faz tempo que não vem aqui no Mamilos, né, Felipe? Dei o puxão de orelha, inclusive. E aí encontrei uma renca de mamileiros que acordou cedo no sábado lindo só pra nos ouvir falar. Um beijo pro Juan, pra Gabi, pro Sandro, pra Giovana, pro Luiz Felipe, pra Rebeca, pra Elisabetta, pra Lívia, pra Luísa, pra Tayane, pra Yumi, pra Rita, pra Francinaldi, pra Heloísa. Ninguém saiu sem a sua foto, sem um beijo, sem um abraço, sem me dizer qual era o seu mamilos preferido, sem mandar um áudio pra prima, pra irmã, pra vizinha, pra melhor amiga. Gente, quando vocês nos encontram na rua, não esqueçam. Pode beijar, pode abraçar, pode chorar, pode falar a diferença que a gente fez na vida de vocês, pode falar qual é o programa preferido, pode pedir áudio, pode tirar foto. A única coisa que não pode é passar batido. Um beijo pra minha mãe que tá fazendo aniversário hoje. Beijo, mãe, te amo. E ela ouve o Mamilos, é? Ouve aqueles que ela não deveria ouvir, é o que ela mais ouve, Juliana. Juro pra você, cara. Aquele que eu falei o que não devia é esse que Dona Marilene vai pôr o play. Um beijão, Dona Marilene. Ah, e um beijo Dona Antônia, que tá escutando o EA junto com a minha mãe. Minha avó e minha mãe estão ouvindo o EA juntas. Muito bem.
Então vamos lá, vamos pro Fala Que Eu Discuto? Vamos começar. Você pode nos seguir no Twitter, no @mamilospod, inclusive é a única rede que está funcionando hoje, porque tudo tá meio baleando, Caiu né? Olha água aí. no laptop do Zuckerberg. Twitter, melhor rede, beijo pra todo mundo do Twitter. Vamos lá. O Gui Nova Yorkini escreveu notas sobre o drags, elegância e extravagância do Mamilos. Lorelai, sou muito seu fã, seu modo de ver o mundo é sensível e honesto, emocionei de ouvir essa vozinha no melhor podcast. Rita Von Hunt, servindo conhecimento, história e pontos muito importantes. Garotas do Mamilos, eu sempre me impressiono com as perguntas. Vocês são fantásticas, fugindo do óbvio e trazendo informações muito pertinentes. Eu discordo de alguns pontos, como o Vogue criado pela Madonna. O Vogue faz parte da cultura hip-hop bem antes. Ela só usou o showbiz. Isso é verdade, né? Olha, né? A Madonna faz isso muito bem, inclusive, né? Sim. De se inspirar em outras culturas e trazer uma visibilidade maior. E o Guinho continua. Mas amei o release do mundo drag, essencial para quem quer estudar e aprofundar. Márcia Pantera, dona e proprietária do Bate-Cabelo, sou grato sempre. A cultura do shade me dá muita preguiça. Muita cultura estadunidense ganhar a qualquer custo e diminuir os outros. Beijos da Carrion C. Ela mandou foto dela de drag. Achei maravilhosa, poderosíssima. Adorei esse iluminador nos olhos, hã? E a Jane Joplin Lucchini escreveu: passei a noite bordando e ouvindo Mamilos. O episódio 203 sobre drags está me fazendo querer hoje sair bem drag. É maravilhoso e impressionante como cada episódio do Mamilos realmente nos transforma e desconstrói. Obrigada. Gente, imagina, eu morri de vontade de me montar toda. A Carolina Mitrova disse: sei lá, na hora que o Mamilos mandou logo um áudio do Ciro do Dizicroquetes, meu coração até parou. O meu também, amiga. Todo mundo sabe, já não aguento mais eu ouvir falar do tanto que eu fiquei apaixonada pelo Dizicroquetes. Tem um áudio do Ciro aqui, graças a produtora Bia. Meu sonho foi realizado. Eu estou sem pedir nada pra Bia já tem 3 horas, porque foi o estipulado se ela conseguisse esse áudio. A Jay mandou: tô ouvindo o episódio sobre drags no Mamilos e fiquei felicíssima por saber que posso ser drag por uma noite sem preconceito no meio. Sempre tive esse sonho. Vários sonhos, né? Ali guardadinhos de se montar. O Foi Golpe Sim disse: mês do orgulho GLBT e o Mamilos Pod me traz um episódio enaltecendo a cultura drag. Que orgulho de vocês, meninas. E levando pra vida a lição do treino e truque. Treinei e mesmo assim não saiu como planejei, darei um truque. Gente do céu, isso mudou minha vida. Eu usei demais, levei pra terapia, inclusive, porque enxergar que o truque não é falha, não é problema, não é incompetência, que no truque tem todo o seu treino, que no truque tem respeito pela pessoa que tá ali na frente, no truque tem energia, tem entrega, tem você ali também, sabe? Que não é só quando você consegue fazer o que você treinou que tem valor. Cara, foi muito importante. Só improvisa quem tem estofo, né? Cara, sensacional. No Instagram você pode nos encontrar no @mamilospod com novidade. Nossa Senhora. Mais um. Mandem corações pra Bia Fioroto, por gentileza. Vocês podem segui-la no Fioroto Beatriz. E o Fioroto é com 2 T's. Muito obrigada. Ela tá fazendo entonaçãozinha sexy já, ninguém aguenta mais essa garota. Pois é, a Bia teve uma ideia super supimpa e já está lá no nosso perfil no Instagram, @mamilospod. Agora você confere as dicas do Farol Aceso. Tá lá, toda semana, até com capinha, coisa fina, coisa chique. Pambuzóis disse: gente, que episódio foi esse? Acabou muito rápido, eu adorei. Eu queria mais umas 4 horas de cultura drag. A gente também, viu? A Debbie Alves falou: amei! Rita e Lorelai são incríveis, lindas, inteligentíssimas. Admiro demais as drags desde pequena. Por eu ser muito tímida, sempre olhava e ainda olho com muita admiração o trabalho delas. A maneira tão livre de se expressarem. Personagens e pessoas maravilhosas que me inspiram muito. Outra coisa maravilhosa que a Ritinha falou no programa foi sobre as mulheres poderosas que também são drags. E parei pra pensar em todas que ela citou e sou muito fã de todas. Elke, Grace, Cindy, Madonna, Abby, Cher, Bette Davis, enfim, puro êxtase. Amo, amo, amo. Cris e Ju, vocês também fazem parte do meu time inspirador, são poderosas demais. Eu quero alguém mandando um comentário. Sempre achei vocês muito drag. Né? Melhor elogio, Eva. Bom, a Ar Santos 2028 disse: fiquei viciada em podcasts e estou amando os episódios de vocês. O programa dessa semana me fez lembrar do meu primo-irmão.
primo com irmão, que quando tinha lá pros seus 20 anos se montava de drag, e eu sempre achei lindo e poderoso, mesmo sabendo que em casa ele era frágil e muitas das vezes deprimido pela falta de aceitação da vida. Tenho certeza que a presença dele na minha vida me fez ser uma pessoa que respeita e abraça todas as diferenças possíveis das outras pessoas. A Carol Ventura disse: meninas, que sonho ouvir a queridíssima Lorelai no Mamilos. Não conhecia, mas já adorei e vou enaltecer. E a Rita Von Hunt também. Belíssimo episódio e me inspirei para me montar para me divertir. Ana Lu Lima disse: eu não vi o tempo passar nesse podcast. Eu amo a Rita e a Lorelai. Uma aula de poder e inspiração. Obrigada, Mamilos. Gente, muita gente comemorando enlouquecida antes de ouvir o programa, só de saber que essas duas divas estavam aqui. Sim. E elas são muito divas acessíveis, tá? O Farol Aceso provocou comoção no Instagram. Teve gente falando assim, Deus abençoe. É porque assim, vocês são tão gratos, vocês são muito fofos, né? Porque precisou só de 5 anos pra gente atender esse pedido que vocês nos fazem. Pô, por favor, junta todas as dicas num só lugar. Aqui a tá gente escrito, chegou... a Hacker 404 comentou: nossa, Deus abençoe. Porque assim, a gente chegou a fazer no Pinterest quando ainda era gente sozinha e tal, e a gente não deu conta de manter. E agora que a gente tem essa maravilhosa Bia, ela pegou essa missão. Então, toda semana tem post divulgando o programa, tem post com a fotinho dos convidados, tem post com vídeo de teaser e agora post do Farol Aceso. Se você é muito fera em Photoshop, eu queria te fazer um convite. A gente gostaria de ter uma imagem no nosso Instagram da Shiva Laura, que é o novo alter ego da Juliana Valauer. Então, se você conseguir aí, é um convite que eu faço pra vocês, pegue uma foto de Diva Laura e transforme em Shiva Laura e nos mande, ok? Eu e Bia estamos aqui aguardando. E no e-mail, você escreve pra gente no mamilos@b9.com.br. A Thaís Rodrigues disse: oi, Cris e Ju, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís e falo aqui do interior do Paraná. Recentemente ouvi o programa sobre drags. Em particular, sou fã, assim como a Cris, do programa RuPaul's Drag Race. E foi um programa que fez BUM! Na minha cabeça. Eu sempre tive muito respeito por esses profissionais, mas não imaginava nem metade das coisas pelos quais eles passam para chegarem onde estão. E o programa nos proporciona olhar para eles com muito mais carinho, respeito e principalmente humanidade e empatia. Tanto é que fico diversas vezes bravíssima com os jurados, principalmente com a Michelle. Michelle, muito bandida. A gente ama odiar. Apesar da microvisibilidade que a TV aberta dava para as drags nos meus tempos de adolescente, e sabemos com quanto desrespeito elas eram tratadas nesses espaços, não imaginava a quantidade de drags brasileiras que são incríveis, lindas, maravilhosas, talentosas, absolutas, e outros milhões de adjetivos que posso passar dias escrevendo. O episódio me ajudou nisso, porque aguçou minha curiosidade em descobrir essas maravilhosas que fazem meus dias mais alegres e minha cabeça se abrir para o mundo. Rita e Lorelai, amo vocês com toda a força do meu coração. Foi uma baita aula de história. Meu irmão mais novo é gay e a gente sempre foi muito amigos, mas com o RuPaul senti que nos aproximamos ainda mais, porque o programa foi um facilitador para o entendimento dos preconceitos pelos quais ele passa enquanto homossexual e como eu posso me posicionar em relação a isso. Em cidade do interior tem muito aquilo. Ouvi dizer que aconteceu com fulano, mas próximo da gente as pessoas escondem, ou quando não escondem, culpabilizam a vítima. E aí, muitos desses meninos e meninas crescem sem referências e com medo de exposição. Entender suas dores e receios, seus medos e angústias, que são reais e latentes, fez com que eu abrisse muito mais meus braços. Essa dor eu não sinto, mas meu abraço estará sempre aqui. Agora, Cris e Ju, tem mais ou menos um mês que eu descobri esse podcast incrível, que tem feito mudanças dignas em minha vida para melhor, sempre. Sobre vocês eu quero dizer, vocês são fodas, lindas, maravilhosas, rainhas da zorra toda. Meu Deus, como esse programa tem aberto meus olhos, meus ouvidos, meus sentidos de vários jeitos. Admiro o trabalho de vocês e continuem, por favor, continuem. O Franklin Mello disse: olá, meninas. A discussão da semana passada foi muito enriquecedora e quando chegou no Farol Aceso eu fiquei à espera de alguém indicar uma coisa, mas não rolou. Me senti então na obrigação de vir aqui nesse e-mail indicar Pose, a série de Ryan Murphy, criador de Glee e American Horror Story. Pose ainda está um pouco ofuscadinha. Não vejo muita gente comentando dela, mas foi indicada ao Emmy e tem muita representatividade. Trata muito do que a Rita falou sobre o boom dos anos 80 e 90 com a ascensão de Madonna e do Pose, a arte de se reunir e performar com foco direto na periferia. Mostra muito do que era os Estados Unidos na parte mais desprivilegiada do país, com negros, gays, travestis e transexuais, até mesmo héteros latinos pertencendo a um lugar só deles.
Tudo isso unindo a ascensão do HIV na comunidade e os desafios para combater a doença. Tem transgêneros e gays como protagonistas e é uma série extremamente especial e necessária. Tem até a presença da Sandra Bernard, uma atriz que fez parte do ativismo na época junto com Madonna e hoje interpreta a enfermeira que luta contra HIV na série. Agradeço muito por estarem presentes nessa mudança em mim e tenho segurança para falar que não é só a minha vida que vocês estão mudando. Beijo e até a próxima. Amo vocês. Fofo. É muito legal as dicas que vocês trazem. Eu sempre fico anotando, ó, não é só a gente que dá o farol aceso pra vocês também nos dão muitos faróis acesos. Sabe que ele falou um negócio de trans? Eu tenho assistido agora bastante coisa de Bollywood, e naquela série da Christiane Amanpour, Amor e Sexo pelo Mundo, ela tem um capítulo da Índia, ela fala sobre como trans lá é visto como um sinal de prosperidade e elas são convidadas para abençoar nos casamentos. Assim, é mais complexo do que eu tô explicando, vale a pena assistir, mas aí nos filmes que eu tô vendo, aparecem as trans vindo abençoar os casamentos, eu acho bem legal. Eu queria pedir perdão pelo vacilo, porque na verdade eu já conhecia a Pose, porque eu já cheguei aqui no Mamilos a indicar uma vez o perfil do Billy Porter no Instagram, que ele trabalha na série, ele também é um dos produtores e ele é uma das pessoas mais bem vestidas que eu já vi na minha curta vida. Então, foi mesmo esquecimento, eu não cheguei a assistir muito da série, mas assisti um capítulo e vi que realmente é um bagulho louco ali, muito bom. Obrigada por lembrar. A Grace Damasceno falou: Oi, Ju e Cris, eu tava aqui ouvindo um dos últimos podcasts de vocês e é ouvinte de Reykjavik falando sobre o impacto que vocês têm na vida dela e muitas lágrimas me vieram aos olhos. Pensei bastante no quanto vocês me ajudaram desde quando eu descobri o Mamilos, há uns 2 anos. Eu maratonei muito e a companhia, os convidados super relevantes, a abertura de espírito e o sotaque maravilhoso de vocês me ajudou muito com a solidão que é viver fora do país. Que sotaque? A Cris disse que ela não tem sotaque, gente. Nenhum. Inclusive deu entrevista para um jornalista de BH e ele confirmou isso. Eu moro na Suíça e, como outro ouvinte, também sou super bem integrada. Tenho um trabalho interessante, amigos, mas ainda assim me sinto um peixinho fora d'água aqui. E o fato de conhecer uma maioria esmagadora de brasileiros que não são ouvintes do Mamilos, vulgo, preferem provar pontos do que construir pontes, me deixa aqui numa solidão intelectual e emocional. Para terminar no ponto mais construtivo, que tal a gente encontrar um jeito de colocar os ouvintes em contato uns com os outros? Vamos fazer um Tinder do Mamilos, gente? Deve ter mais gente na Suíça, né? Eu sonho em ouvir um episódio e poder marcar um café com amigos para conversar sobre. E nesse ladinho do mundo tá difícil. Outra ideia fenomenal. Que tal um evento aqui na Europa? Eu me proponho a ajudar a organizar. Gente, organizar Biorganiza, tá? Ouvintes da Europa, façam isso acontecer, tá? Nossa, comprem a passagem pra Bia, pra mim e pra Cris. E a gente vai, arranjem um lugar, paguem um hotel, a gente vai gravar o Mamilos aí. Vamos lá. O problema é que talvez a gente não volte. Vamos fazer Mamilos em Lisboa? Eu quero. Não tem Rock in Rio em Lisboa? Eu quero. Mamilos Vamos lá. em Lisboa. Ei, Mamilos tá em pronto Lisboa. o nome. Pronto, tá, gente? Só façam acontecer, eu já tive ideia. Sobre o construir pontes de mamileiros para se encontrarem, programadores desse meu Brasil, façam acontecer esse aplicativo aí, quero ver. Enfim, ela termina dizendo que a gente mudou a vida dela para muito melhor. Ela disse que o sonho dela desde pequena era ser jornalista. Acabei entrando na área de tecnologia. Olha aí, gente. Área de tecnologia, faz esse aplicativo acontecer. Esse ano, com toda essa influência do Mamilos, resolvi voltar a estudar e mudar de vida. Vocês me fizeram ver que a profissão pode sim ser séria, honesta e enriquecedora. Ai, que linda, gente. Fala lá na Abrage isso. Ó, que bonito. Gente, não tem palavras para agradecer. Vocês são demais, vocês nos mimam demais, nos acarinham demais. Muito obrigada, melhores ouvintes. É isso, Cristiane? É isso, Juliana. Temos um programa? Temos sim, esse programa só existe porque tem a produção da maravilhosa Beatriz Fiorotto, a pesquisa é de Juliana Valauer e Beatriz Fiorotto, a edição do Caio Corraine, vulgo Maremoto, a capa do Johnny Brito, a publicação do Pedro Estraza e a apresentação da Juliana Valauer e dessa que vos fala. Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos no Ar. Até a próxima semana, pessoal. Mamilos, jornalismo de peito aberto. Este podcast foi editado pela Maremoto.